Olá, bem-vindo. Bem-vindo a mais um aulão para o INSS, certo? Vamos estudar aqui Direito Constitucional para o INSS. Uma pequena parcela do conteúdo que, segundo o último edital, vai ser cobrado na prova. Perfeito? Então, esta nossa aula é pautada no edital, no último edital, para técnico do Seguro Social. Se eventualmente ele mudar para o próximo concurso, nós nos adaptaremos. Mas dificilmente esse conteúdo colocado aqui no quadro que vai ser visto hoje por nós, ele deve mudar, dificilmente. Porque a matéria básica de direito constitucional, nós vamos ver os direitos e garantias fundamentais, alguns aspectos só, é óbvio, dos direitos e garantias fundamentais. Então dificilmente ele muda. Se mudar, nós nos adaptamos. Não mudando, fique sabendo que o conteúdo de direito constitucional para esse concurso, ele é muito pequeno, ele é bem restrito. É óbvio, nós não temos muitas questões, principalmente se considerarmos o último concurso, em que praticamente direito previdenciário tomou 60% da prova, certo? Ainda assim, por mais que seja pequeno e por mais que as questões não caiam tantas questões, nós devemos estudar e saber. E justamente porque é restrito, o conteúdo é fácil de você aprendê-lo, é fácil de você decorá-lo, e aí bola para frente, vai estudar direito previdenciário, vai estudar as categorias de segurado, que dá um trabalho lascado, vai estudar os benefícios e as suas características. Então aqui selecionamos direitos e garantias fundamentais para estudarmos. Você sabe, a Constituição Federal é dividida em 9 grandes títulos. O primeiro título trata dos princípios fundamentais. O segundo, justamente, dos direitos e garantias fundamentais. Dentro deste título, nós encontramos os direitos fundamentais divididos em 5 grandes capítulos. No capítulo 1, direitos e deveres individuais e coletivos. Capítulo 2, os direitos sociais. No capítulo 3, a nacionalidade. No capítulo 4, direitos políticos. E capítulo 5, partidos políticos. Então, ali dentro do título 2, nós vemos os direitos fundamentais divididos em vários capítulos, agrupados segundo algumas características que lhes são comuns. Antes de estudarmos, no entanto, estes direitos em espécie, os direitos à vida, à liberdade, ao trabalho, à previdência, à saúde, nós vamos ver algumas disposições gerais a respeito destes direitos, de todos os direitos fundamentais. Ou seja, aspectos que são cobrados em prova, aspectos, como a gente chama, gerais a respeito dos direitos fundamentais, que normalmente são mais cobrados do que os próprios direitos em si, e mesmo que eles não sejam diretamente cobrados, eles permeiam a matéria e você deve conhecê-los então. A primeira questão, os direitos fundamentais, qual é o seu conceito? O que são os direitos fundamentais? Nós não vimos e nem vamos ver aqui, tampouco está previsto no edital do seu concurso, mas o artigo 1º, no seu inciso 3, coloca como um fundamento da República, lá nos princípios fundamentais, a dignidade da pessoa humana. Então, a dignidade da pessoa humana se coloca em nossa Constituição Federal como o nosso principal fundamento. A dignidade da pessoa humana significa o direito de todas as pessoas a patamares mínimos, desde econômicos, sociais, individuais, para que se possa garantir uma vida com dignidade. Então, a dignidade humana é a garantia de patamares mínimos para a promoção de uma vida com dignidade. Como a dignidade da pessoa humana é respeitada e promovida pelo Estado a partir justamente da implementação dos direitos fundamentais. E não é por outra razão que os direitos fundamentais vêm logo na sequência ao título 1, que trata dos princípios fundamentais, ok? Então aqui, os direitos fundamentais podem ser conceituados e entendidos como aquele conjunto de direitos constitucionais de matiz constitucional e que tem como objetivo promover patamares mínimos de toda a ordem, econômicos, sociais, culturais, individuais, para a promoção e a proteção da dignidade da pessoa humana. Esse, então, é o objetivo dos direitos fundamentais, esse é o seu conceito, ok? Na sequência, como nós percebemos e podemos ver a partir da leitura do nome que se dá ao título 2 da Constituição Federal, dentro deste título nós encontraremos direitos
E também encontraremos garantias. Então, direitos são, segundo a sistemática constitucional, diferentes de garantias, e realmente são. Os direitos são bens, os direitos são valores constitucionalmente protegidos, legalmente protegidos. São bens, valores importantes para a sociedade, para nós, e que por isso são inscritos, colocados na Constituição Federal, para que todos os protejamos, certo? Agora, as garantias, elas já têm um aspecto instrumental. As garantias são instrumento de proteção aos direitos fundamentais. As garantias podem ser grandes mecanismos, mecanismos gerais, como é o Ministério Público, como é a Defensoria Pública, de proteção e promoção aos direitos fundamentais. Ou podem ser mecanismos específicos, como as garantias processuais, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, vedação às provas ilícitas. Ou também podem ser ações específicas de proteção a alguns direitos. Então, as garantias são, na verdade, instrumentos que servem à proteção dos direitos previstos na Constituição Federal e nas leis. As garantias mais cobradas, em especial no seu concurso, inclusive nós tivemos uma questão tratando disso no último concurso para técnico de seguro social, são as ações constitucionais. Então, as ações constitucionais, também chamadas remédios constitucionais, são uma das espécies de instrumento de garantias de proteção aos direitos fundamentais. Elas são frequentemente cobradas, ou seja, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. E elas servem, como nós vimos, à proteção destes direitos ou de alguns direitos fundamentais. A título de exemplo, o habeas corpus é o instrumento processual de que nos valemos para a promoção da liberdade de locomoção. Então, o direito protegido, liberdade de locomoção. A garantia que o assegura, habeas corpus. Nesse caso, a garantia processual, a ação habeas corpus. Então, de todas as garantias, as mais comuns e mais cobradas são justamente as ações constitucionais, os remédios constitucionais. Então, entenda essa relação entre direitos e garantias. São coisas diferentes, certo? Até porque você vai abrir o artigo 5º da Constituição Federal, capítulo 1, título 2, e vai encontrar ali dentro diversos direitos que são desdobramento daqueles 5 direitos colocados no caput: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Mas vai encontrar certas previsões que não lhe dão um direito subjetivo. Aí você fica pensando, mas que direito é esse? Que vantagem eu tenho olhando para aquele inciso? Na verdade, aquilo não é um direito, é uma garantia, certo? Então, se você não consegue identificar ali um direito subjetivo, um direito exercitável, na verdade você está diante de uma garantia. E o artigo 5º tem um grande número de garantias processuais, e dentre elas as ações constitucionais, estas que eu acabei de citar, ok? Vamos a outro assunto então de caráter geral, de aspecto geral. Quem são os titulares dos direitos fundamentais? Ora, quem dentro da nossa ordem jurídica titulariza, é titular dos direitos fundamentais? Essa pergunta é respondida em parte pelo artigo 5º caput da Constituição Federal. Ali no artigo 5º caput da Constituição Federal, você vê que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurando-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes aqui no país a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então a própria Constituição já lhe deu a resposta em parte de quem são os titulares dos direitos fundamentais. Em primeiro lugar, os brasileiros, sejam eles residentes, sejam eles natos ou naturalizados. Então os brasileiros são os primeiros titulares dos direitos fundamentais existentes na nossa ordem jurídica. E a Constituição também diz os estrangeiros, mas os estrangeiros residentes no país também são titulares dos direitos fundamentais, ok? Só que o Supremo Tribunal Federal, interpretando esta disposição em paralelo com os tratados internacionais de que nós somos parte,
entende que além do estrangeiro residente, também o estrangeiro não residente no Brasil tem direito a direitos fundamentais. Isso por uma questão de lógica. Não é crível, não é possível imaginar que um estrangeiro que esteja aqui, por exemplo, para a Copa do Mundo, que esteja aqui para tirar férias, só pelo fato de não residir no Brasil, não tem direitos. Se ele não fosse titular de direitos fundamentais, você poderia matá-lo, poderia roubá-lo, furtá-lo, e ainda assim a ordem jurídica não poderia puni-lo, entende? Mas o estrangeiro não residente também é titular de direitos fundamentais. É óbvio que tanto o estrangeiro residente quanto o estrangeiro não residente, eles não têm os mesmos direitos que um brasileiro. Ainda assim, eles titularizam direitos fundamentais. Eles têm direito a direitos fundamentais. Não todos igual ao brasileiro, certo? Mas ainda assim eles têm direito à maioria dos direitos fundamentais, como os direitos à liberdade, o direito à propriedade, o direito à segurança. Ok? Além dos estrangeiros não residentes, a doutrina e a jurisprudência entendem que também a pessoa jurídica tem direito a direitos fundamentais. A pessoa jurídica não é uma pessoa natural, é uma pessoa não natural, não existe no mundo dos fatos, é uma criação do gênio humano. Ainda assim, a ordem jurídica entende que a pessoa jurídica é titular de direitos fundamentais. E, mais uma vez, é lógico que uma pessoa jurídica não tem os mesmos direitos que tem uma pessoa física. Ainda assim, direitos básicos como a propriedade, a imagem, a honra objetiva, ela tem, ok? E ela o titulariza e pode exigir o seu cumprimento, o seu respeito. Então, são titulares dos direitos fundamentais. Segundo a Constituição Federal, os brasileiros e os estrangeiros residentes. E nos termos da interpretação do Supremo Tribunal Federal, os estrangeiros não residentes e as pessoas jurídicas. E aí nós encerramos o tópico titulares dos direitos fundamentais. E vamos a um outro assunto agora, constante ali no artigo 5º, parágrafo 2º, e depois complementado pelo artigo 5º, parágrafo 3º. O artigo 5º, parágrafo 2º, diz que os direitos e garantias expressos nesta Constituição, aqui expressos, não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios que a Constituição Federal adota, certo? E dos tratados internacionais de que o Brasil seja parte. O que esse dispositivo está nos dizendo, em primeiro lugar? Que os direitos e garantias fundamentais constantes ali do título 2 da Constituição Federal não são os únicos. Aquele rol de direitos fundamentais é, então, um rol exemplificativo, certo? Exemplificativo. Outros direitos fundamentais existem na Constituição como uma consequência dos princípios que a Constituição adota, como uma consequência do regime que ela adota, do regime político que ela adota, ok? E ainda, outros direitos fundamentais podem ser criados, podem ser introduzidos na nossa ordem jurídica pelos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, entende que só os tratados de direitos humanos incorporados na nossa ordem jurídica, nos termos do artigo 5º, parágrafo 3º, é que podem se tornar nova fonte de direitos fundamentais. Este parágrafo 3º do artigo 5º está, na verdade, tratando de um rito procedimental existente para a incorporação de tratados internacionais à nossa ordem jurídica. Então, basicamente, ele regula a introdução de tratados específicos internacionais à nossa ordem jurídica. Esse procedimento foi inserido em nossa Constituição Federal pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Então, é um procedimento extremamente recente e ele é chamado procedimento de rito especial para introdução de tratados. Segundo o artigo 5º, parágrafo 3º, os tratados de direitos humanos que forem aprovados em 2 turnos de votação na Câmara, 2 turnos de votação no Senado
entram no direito brasileiro com o mesmo status das emendas constitucionais. A questão aqui, então, é verificar em que degrau da nossa pirâmide normativa se inserem estes tratados. Se nós pudéssemos dividir o nosso direito em uma pirâmide, colocando no topo a norma mais importante, com certeza ela seria a Constituição Federal, acompanhada das emendas constitucionais. Logo abaixo, e por enquanto, nós temos as leis. Leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas e por aí vai. E abaixo das leis, os atos normativos, que são regulatórios de uma forma geral. Aí nós temos os decretos, as portarias, as instruções normativas. E por aí vai também, são outras mais. Segundo, então, o artigo 5º, parágrafo 3º, um tratado de direitos humanos que ingresse no direito brasileiro a partir desse rito especial, vai assumir o status, o mesmo status que tem as emendas à Constituição. Vai estar aqui ao lado da Constituição Federal, com o mesmo status normativo. Todo tratado de direitos humanos que seja introduzido no direito brasileiro assim, então vai assumir o mesmo status da Constituição, vai estar acima de toda a legislação brasileira. O que significa que poderá revogar todas as disposições abaixo que lhe sejam contrárias, ok? Agora, em 2008, o Supremo Tribunal Federal, interpretando qual status assumiriam os demais tratados de direitos humanos que ingressassem no Brasil não por esse rito, mas pelo outro rito previsto nos artigos 49, inciso 1, e 84, incisos 4 e 8 da Constituição Federal, o Supremo mudou uma interpretação que vinha desde 1978, ok? Então, para o Supremo, todos os tratados de direitos humanos que não são aprovados no rito especial, são aprovados no rito comum, certo? Entram no direito brasileiro a partir dessa interpretação dada em 2008, com o status que eles passaram a chamar de supralegal. Ou seja, estes tratados vão entrar no direito brasileiro com o status de norma supralegal. Ou seja, acima das leis, dos decretos, mas abaixo da Constituição Federal. Então vamos revisar. Só os tratados de direitos humanos podem entrar no direito brasileiro por esse rito aqui. Se eles entrarem no direito brasileiro por esse rito, vão assumir o status igual de emenda constitucional e vão estar ali, do lado da Constituição, como norma constitucional. Já existem dois documentos assim, a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ou Convenção de Nova York, e o seu protocolo facultativo, que foram introduzidos no direito brasileiro em 2009. Esses dois documentos já têm um status de norma supralegal. Só os tratados, status de emenda à Constituição. Só os tratados de direitos humanos que entram deste jeito aqui é que vão se tornar nova fonte de direitos fundamentais, porque eles vão estar do lado da Constituição Federal, correto? Agora, todos os demais tratados de direitos humanos que entraram antes ou que venham a entrar no direito brasileiro, por meio deste rito comum dos artigos 49 e 84, que é chamado rito comum de ingresso de tratados, eles vão assumir agora um status de norma supralegal. Vão estar acima de toda a legislação, mas abaixo da Constituição Federal. Ou seja, se submetem à Constituição, mas submetem toda a legislação que está abaixo deles. Ok? Então esta é a configuração dos tratados de direitos humanos e a posição que eles ocupam hoje no direito brasileiro. Perfeito? Normalmente o que é cobrado na prova, esse rito aqui, ó, do parágrafo 3º do artigo 5º. Eles cobram normalmente o rito que o parágrafo 3º estipula. E para a questão ficar errada, eles alteram alguma coisa. Mudam o quórum, mudam o número de votações, enfim. É geralmente o texto do parágrafo 3º que é cobrado. Para finalizarmos essas discussões todas, vamos às cláusulas pétreas. Como nós vimos agora há pouco, as emendas constitucionais,
são a única forma existente no direito brasileiro de se alterar o texto da Constituição Federal. As emendas constitucionais previstas ali no artigo 59 e 60 da Constituição são a única espécie normativa capaz de alterar o texto da Constituição Federal, introduzir nele novas disposições, suprimir disposições, alterar disposições, ok? Então, em princípio, as emendas alteram todo o texto da Constituição. Não alteram, no entanto, um único conjunto de matérias, constante ali do artigo 60, parágrafo 4º, e que ficou conhecido por isso como cláusulas pétreas. O que são as cláusulas pétreas? Na verdade, são limitações de ordem material. Assuntos que nenhuma emenda constitucional consegue suprimir da Constituição Federal. Diz ali o artigo 60, parágrafo 4º, que não se admitirá a deliberação de proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. É esta última parte que me interessa. Então, estes temas não podem ser suprimidos da Constituição Federal por emenda à Constituição, ok? Mas preste atenção, o artigo diz assim: não é possível a deliberação de proposta de emenda que tenda a abolir os direitos fundamentais. Cuidado! Uma emenda constitucional que tenda a ampliar os direitos e garantias individuais, ela é aceita. Mas uma emenda que tenda a reduzir a sua proteção ou simplesmente suprimir um direito individual não é admitido. Dou 2 exemplos. O primeiro concreto já é existente. O artigo 6º, que nós vamos ver ainda hoje nessa aula, ele prevê diversos direitos sociais. Em 2010, a emenda constitucional 64 alterou esse artigo para introduzir um 10º direito, o direito à alimentação. Então você pode ver que é possível uma proposta de emenda à Constituição que tenda a alterar estes direitos, desde que seja para ampliá-los, nunca para reduzi-los, ok? E um outro exemplo, que é muito cogitado, vai e vem, ele aparece na mídia, é a maioridade penal, artigo 228 da Constituição Federal. Segundo o artigo 228, o menor de 18 anos é penalmente inimputável. Então, é uma garantia do menor de 18 anos de não ser punido criminalmente, de não ser punido como adulto pelas infrações penais que ele cometa, ok? Esta garantia é de ordem individual? É possível uma emenda constitucional reduzir a maioridade penal para 17 ou 16 ou suprimir esse dispositivo? Não, porque é uma cláusula pétrea. Eu posso propor uma emenda para aumentar a maioridade para 19, aí tudo bem. Mas para reduzir para 17 ou 16 é inconcebível diante do que dispõe o artigo 60, parágrafo 4º, ok? Então tome cuidado. Estes assuntos são cláusulas pétreas, não são suprimíveis da Constituição Federal. E aproveitando, anota aí do lado do seu material, um tema que não está ali, por força das características que a Constituição Federal tem, por força de existir um procedimento rígido para a alteração da Constituição, que é aquele previsto no artigo 60, para a criação de emendas, nossa Constituição é chamada de rígida. E ainda que exista um conjunto de assuntos que não pode ser alterado por emenda, a nossa Constituição ainda é classificada como rígida. Pelo amor de Deus, não vá chamá-la de super rígida ou de semi-rígida, porque ela pode ser alterada. A classificação que predomina nos concursos é de que a Constituição Federal é uma Constituição do tipo rígida. Ela admite alteração, mas só a partir de um procedimento muito difícil, que é o das emendas. E ainda assim, existe um conjunto de temas que não pode ser suprimido. São as famosas cláusulas pétreas. Perfeito? Assim, então, nós encerramos essa parte de regras gerais. Existem outras questões, mas essas são as mais importantes. Agora nós vamos ver um destes capítulos. Alguns dos direitos que constam de um desses capítulos.
do capítulo 1 da Constituição Federal, os direitos e deveres individuais e coletivos. Então, este tema está colocado dentro do capítulo 1 da Constituição Federal, título 2 dela. Ali no capítulo 1 nós temos direitos e deveres individuais e coletivos, distribuídos em 78 incisos, dentro de um único artigo, o artigo 5º da Constituição Federal. Proporcionalmente falando, é o artigo da Constituição mais cobrado em qualquer concurso público. Na regra dos concursos, é o dispositivo constitucional mais cobrado. Então, se você tem um dia para estudar alguma coisa de direito constitucional, e se, é óbvio, os direitos e garantias fundamentais aparecem no edital, leia o artigo 5º, porque proporcionalmente ele é o mais cobrado em concursos públicos, ok?